continuar com nossas aulas da Lei 8.112. Vamos falar de direitos e vantagens. Vamos ver o artigo 40, que vai tratar da matéria de vencimentos. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. O artigo 40 vai falar sobre o conceito básico de vencimento dado pela lei. Retribuição pecuniária fixada por e pelo exercício de cargo público. Se eu for ser nomeado, vou tomar posse ou vou entrar em exercício, é a partir do momento que eu entrei em exercício que começa a contar todos os meus direitos relacionados a essa relação de trabalho institucional político-administrativo. Lembra que aquele que está ocupando o cargo público por concurso público, a relação é político-administrativa, não há contrato de trabalho. O artigo 41 vai falar. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas pelo mesmo poder, ou entre os servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Você poderia dizer que a remuneração seria o vencimento mais as vantagens. Vantagens é o que tem um cunho de permanência. O parágrafo 1º nós vamos falar mais detalhadamente quando chegarmos lá no artigo 62. E o parágrafo 2º vamos falar no artigo 93. O parágrafo 3º vai falar que eu não posso reduzir o vencimento, que tiver vantagens de caráter permanente. O parágrafo 4º estou dizendo que se as atribuições são iguais, mesmo entre os poderes, o vencimento tem que ser compatível, tirando as vantagens pessoais ou as relativas à natureza ou ao local de trabalho, como, por exemplo, a periculosidade. O parágrafo 5º vem para assegurar que, por exemplo, aquele que está em disponibilidade não receba menos que um salário mínimo. A gente sabe que aquele que está em disponibilidade recebe um vencimento diferenciado. Nós já vimos em aulas anteriores que ele recebe um vencimento proporcional aos anos trabalhados. Então, a importância desse parágrafo é para que ninguém receba menos que um salário mínimo. O artigo 42 fala: nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelo Ministro do Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto da remuneração as vantagens previstas no inciso 2 e 7 do artigo 61. Esse artigo perdeu eficácia. Nós temos que ver o artigo 37, inciso 11 da Constituição, que vai falar dessa parte dos vencimentos como um todo, usando o ministro do Supremo Tribunal Federal como teto. Mas aí você vai falar que já viu gente recebendo mais que o teto. Mas aí você tem a remuneração dele e tem outras composições. Acaba pegando aquela parte indenizatória, principalmente juízes, o pessoal do Ministério Público, tem aquelas verbas indenizatórias que não exige nenhum tipo de desconto e acaba levando o que ele recebe no final do mês muito mais do que o teto. Certo? Certo não tá, mas tá na lei. Esse artigo 42 acaba perdendo eficácia com essa reforma da administração pública com base na emenda constitucional 19 de 98. O que você vai fazer quando olhar o artigo 42? Você vai ler o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. É ele que vai regrar a matéria nesse momento. O artigo 44 vai trazer: o servidor poderá, inciso 1º,
a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Se o indivíduo justificou sua falta, e essa falta só deve ocorrer por causa fortuito ou força maior, isso exclui o ilícito. Se ele faltou e não justificou, ele perde. Inciso segundo. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecido pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Olha que interessante. Se você tem uma situação de caso fortuito ou força maior que te leva a faltar, exclui o ilícito. Essa falta, ela existe, mas foi justificada. E aqui, no parágrafo único, está dizendo que, de forma discricionária, a sua chefia imediata pode decidir por compensar essa falta ou considerar o efetivo exercício. Ou ele considera como efetivo exercício, ou ele compensa. Artigo 45 vai trazer o seguinte: salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. O total da consignação facultativa de que trata o parágrafo 1º não excederá 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Qualquer tipo de desconto na remuneração ou qualquer tipo de desconto sobre o provento para quem recebe provento, todos os descontos são aqueles que incidem por lei, mas podem também estar incidindo um desconto por ordem judicial. Isso é muito importante. O parágrafo 1º vai trazer que eu posso fazer um financiamento no banco. Existe todo um trâmite, mas estou autorizando que uma parcela da minha remuneração seja descontada. O banco todo mês pode descontar porque eu fiz aquele financiamento. O parágrafo 2º, ele acaba tendo uma mudança lá na lei 13.172 de 2015, porque o pessoal começou a fazer muitas consignações no pagamento. De repente, o indivíduo tinha um salário de R$2.000 e ficava com R$100 de salário, porque incidia todos esses pagamentos para as financiadoras e acabava afetando o indivíduo. Aí vem essa lei e estabelece que não pode afetar mais que 35% dessas consignações facultativas, destinando 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e para utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Veja, a Lei 8.112, que é uma lei que regula a relação do agente público com a administração pública e que traz um conjunto de normas que traz direitos, vantagens, traz penalidades, que traz responsabilidades, que traz deveres e atribuições, acaba trazendo uma situação voltada um pouco mais para o direito financeiro, tratando dessa relação financeira em que o agente público acaba saindo da esfera da administração pública e indo na iniciativa privada fazer empréstimos. E aí ela vai disciplinar essa matéria. É uma forma de dar uma segurança para o agente público, uma forma de chamar a atenção e mostrar que pode ser que ele não está sabendo fazer as coisas, se organizar. O artigo 46 é simplesmente leitura. Vamos ver o que diz. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário atualizadas até 30 de junho de 94 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 1º vai dizer: o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Está dizendo que cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10%. Eu quero que você grife esse parágrafo. O STF tem alguns precedentes colocando 25%. Então, muito cuidado no assunto com provas, principalmente
provas na área mais especificamente jurídica, em que exige que você tenha um conhecimento jurisprudencial. O posicionamento do STF nesse ponto, ele tem adotado em vários lugares 25%. Se atente nisso. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valor recebido em decorrência de cumprimento de decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Você terá o prazo de 60 dias para quitar o débito, desde que o valor que você tem para quitar não seja uma coisa absurda, muito grande. Aí você vai ter que buscar os meios judiciais para parcelar isso, mas você tem um prazo de 60 dias. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Quer dizer que a administração pública, a partir do momento que ela mandar você pagar, em 60 dias, e você não pagar, ela não vai poder executar você sem fazer um procedimento judicial. A administração tem que escrever na dívida ativa, dizendo que você está devendo, mas para te cobrar tem que fazer um processo judicial. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. O artigo traz que eu não posso ter nada incidido na sua remuneração, fora aqueles descontos legais, fora a ordem judicial. Essas medidas que têm um caráter cautelar, por exemplo, para alimentos. Na nossa próxima aula, vamos falar dos artigos 49 a 50. Vamos falar a respeito das vantagens. Até mais!